Hello everybody! Hoje eu quero trazer para vocês 13 dicas de leitura com livros vermelhos. Let's go! Pois é, estamos às vésperas das eleições e terça-feira eu tive a ideia de começar a ler 13 livros a partir de um desafio que está rolando aí nas redes sociais. Muitos Instagrams de pessoas que produzem conteúdo sobre livros, canais do YouTube também estão trazendo como uma forma de se posicionar politicamente nas eleições presidenciais do segundo turno. Então fica a dica aí para vocês, tá bom? 13 leituras que eu estou lendo, comecei a ler terça-feira, tem uns aqui que eu já comecei a ler há muito tempo e vou continuar agora, e outros que eu começarei do zero. Então, bora lá para esse vídeo não ficar muito longo. E desde já, deixa o seu like se você gosta de dicas de leitura, se você gosta de desafios literários, bora lá. E se não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque aqui tem sempre um conteúdo novo sobre estudos, sobre a rotina de professora, sobre a rotina de estudantes de direito, dicas de língua inglesa, dicas literárias e muito mais. Vocês vão ouvir um pouquinho a minha gata Samantha, que está no cio. Aqui brincando está a Kelly, que já está castrada, mas vai passar por aqui, vai arranhar o sofá, enfim. Estamos em casa. Bora lá. Aqui, gente, eu tenho esse livro de Bell Hooks, maravilhosa, que morreu ano passado, é uma grande intelectual negra contemporânea. E o nome do livro é Feminismo para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras. Eu comecei esse livro ano passado, e eu parei na página 105. Ele não é muito grande, então eu espero terminar até domingo, no dia das eleições. Outro livro, que estava no meu desafio 35 livros antes dos 35 anos, mas que eu não li ainda, é Estado de Sítio, nessa edição aqui mais antiga, do escritor existencialista Albert Camus. É uma peça teatral. E aqui tá nessa edição dual, onde a gente tem o Estrangeiro, que é um romance, e a peça Estado de Sítio. Mas eu só vou ler a peça Estado de Sítio, tá bom? E o outro livro, muito bom, gente, é o Diário de Anne Frank. É uma história que a gente conhece muito através de filmes, enfim. Eu já trabalhei trechos dentro da sala de aula como professora de língua inglesa, mas ainda não li esta obra do início até o final. Então, o Diário de Anne Frank, a gente vai acompanhar o relato diário dessa garota que está fugindo com sua família das atrocidades do nazismo. Então, é uma história baseada em fatos reais, porque realmente Anne Frank existiu e ela deixou aqui relatado tudo que ela viveu. E é bom para a gente lembrar que autoritarismo, governo totalitário, nunca mais. E outro livro, que é uma distopia, eu comprei, gente, já tem uns 3 anos esse livro. Tenho muita vontade de ler Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. É um livro que não é muito longo, então eu estou pretendendo ler nesses dias que antecedem as eleições e logo depois, porque aqui a gente vai ter bombeiros que, ao invés de apagar fogo, eles são enviados pelo Estado para queimar livros. Então é uma sociedade aqui distópica onde os livros são proibidos. Então a gente percebe como, quando há o autoritarismo, quando há censura, o conhecimento ele é tolhido. E outro livro, aqui também outro livro físico, é esse daqui, africano, de um professor, escritor moçambicano, Ungulani Bacakosa, Orgia dos Loucos. É um livro de conto, gente, e tem umas ilustrações de uma brasileira aqui também. É um livro rapidinho e é sempre bom trazer literatura africana para os nossos dias. E eu trago aqui também uma escritora brasileira, Cidinha da Silva, hashtag Parem de Nos Matar. Então, aqui a gente tem um compilado de crônicas inspirados em casos terríveis da brutalidade policial, do genocídio negro em nossa sociedade brasileira. Então, em tempos de eleições, em tempos de confrontos políticos, a gente precisa lembrar onde ficam esses grupos minoritários, esses grupos
tão subalternizados há séculos. E aqui tem um conto inspirado, inclusive, porque eu sou baiana, né? Na chacina que ocorreu em um dos bairros aqui da capital baiana, em Salvador, Cabula, onde 12 jovens foram assassinados na periferia. Esses são os livros físicos, que não são muito grandes, mas assim com temas maravilhosos, densos e profundos. Os outros livros eu vou ler no meu Kindle, certo? Tanto que eu já adiantei bastante, até mesmo na faculdade, enquanto eu esperava o professor começar a aula. Eu comecei mesmo a ler terça-feira esse livro, vou deixar a capa para vocês. A Única Coisa, a verdade surpreendente simples por trás de resultados extraordinários, dos autores Gary Keller e Jay Papasan. Gente, é um livro interessante que eu recebi indicação porque eu tenho consumido muito conteúdo sobre o minimalismo. E eu pensei que fosse mais um livrinho, sabe, de autoajuda ou parecido com o essencialismo, que eu não curti muito. Eu ouvi o audiobook, mas não gostei da proposta do essencialismo, ou como ele é colocado. A proposta sim, mas como é colocada. E esse livro, para mim, é perfeito. A gente consegue refletir sobre vários aspectos, várias dimensões da vida. Como a gente pode se concentrar na única coisa, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Eu estou curtindo bastante a leitura, já estou em 75%. E ele tem um pouco mais de 200 páginas, então é muito bom. É um livro de desenvolvimento pessoal. O oitavo é esse daqui, tá em inglês, Dear Professor, A Woman's Letter to Her Stalker, por Dona Freitas. É a mesma autora, deixa eu ver, desse livro aqui, que até agora é o melhor livro que eu li este ano, que é As 9 Vidas de Rose Napolitano. Então, assim, gente, esse livro vai falar que é a carta de uma mulher ao seu perseguidor. E é um texto mais curto, acho que 25 páginas, mas é bem interessante para a gente falar sobre o que as mulheres vivem e sofrem no seu corpo feminino. O outro livro, também está no Kindle, é Kid Me Not, uma antologia por mulheres child free dos anos 60, agora com 60 anos. Child free é um movimento de mulheres que voluntariamente decidem não ser mães. Então, a gente sempre ouve assim, em relação a mulheres que não querem ser filhos, elas são julgadas e, você vai se arrepender quando você estiver mais velha. Então aqui a gente vai ter depoimentos reais de mulheres com mais de 60 anos hoje, como elas estão a partir da escolha de não querer ser mãe. Será que se arrependeram? Então um texto bem interessante, é um assunto que me interessa muito. Outro livro é Estarão as Prisões Obsoletas? E aí é o livro de Angela Davis, que eu já comecei a ler. Eu estou em 46%. O Kid Me Not eu já li até 13%, mas ele não é muito grande. Esse de Angela Davis, ela vai confrontar, vai criticar o sistema penal. Será que esse sistema de punição legitimado pelo Estado é algo que realmente diminui a criminalidade, que realmente faz justiça? Então, um texto interessantíssimo, traz vários dados estatísticos. Eu comecei a ler, indicado por uma professora de Direito Penal na faculdade, e quero continuar. Outro e-book é esse aqui, Enterre Seus Mortos, da maravilhosa escritora negra contemporânea Ana Paula Maia, que eu já li vários livros dela, comprei outros aqui para também me deliciar. E esse livro, Enterre Seus Mortos, vai falar um pouco da realidade de um sujeito que trabalha recolhendo corpos de animais nas estradas, enfim, mas que de repente vai se deparar com um corpo humano e não vai saber o que fazer. A leitura de Ana Paula Maia é sempre muito visceral, traz muita crítica social, política. E eu comecei há muito tempo e parei no 26%, então quero continuar. O penúltimo livro, como indicação que eu trago para vocês, é esse daqui, Introdução ao Pensamento Feminista Negro, por um Feminismo para os 99%. Estou muito curiosa, cada capítulo é escrito por uma escritora feminista de grande renome, como acho que Patricia Hill Collins, como Judith Butler, enfim, outras autoras, e eu tô super animada para ler essa reflexão. É o segundo livro de não ficção desta lista e, por coincidência, sobre feminismo, um tema que é sempre importante trazer em pauta. E o último livro como indicação que eu trago para vocês é A Vida Não É Útil, de Ailton Krenak. Eu também deixei esse livro para
ler antes dos 35 anos, ainda não foi possível, mas ele é curtinho e é de um escritor indígena brasileiro, que eu já li uns 2 livros dele e adorei a escrita. Ele sempre traz reflexões muito profundas, muito pertinentes à nossa sociedade contemporânea, e é mais um texto de não ficção. Então, essas são as dicas. Eu desejo que vocês possam votar com discernimento e pensando de fato no que é o melhor para o nosso povo brasileiro. Obrigada por assistir esse vídeo e a gente se vê no próximo. Bye, bye!